graça real. Foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, que alegria, mais um domingo, mais um dia do Senhor, momento de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, para a adoração, o louvor, a gratidão, descansando das nossas atividades e nos concentrarmos naquilo que é precioso para as nossas vidas, que é a adoração, o louvor no dia do Senhor. É verdade que estamos impossibilitados ainda de nos reunirmos como igreja presencialmente, mas mesmo assim o Senhor permite que nós possamos compartilhar a palavra dele e assim sermos todos edificados. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Pai Santo, esse é o dia que o Senhor fez para o louvor da tua glória. Recebe, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Pai, o nosso reconhecimento de que só tu, Senhor Deus, és o nosso Deus. Nós adoramos a Ti, Trindade bendita, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada. E pedimos ao Pai que nesta manhã a nossa reflexão, a nossa meditação seja, Senhor Deus, agradável diante do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, para que possamos falar ao coração do Teu povo, Pai. Edifica a nossa vida com essa palavra, Pai, para que possamos assim ser instrumento de edificação na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Abençoa, Senhor Deus, os aniversariantes da semana. Abençoa, ó Pai, nós te pedimos aqueles que estão necessitados de uma palavra do Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai. No nome de Jesus é que nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 102. Livro dos Salmos, Salmo de número 102. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados.
Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Essa semana eu estava lendo a biografia de Fanny Crosby. Fanny nasceu no estado de Nova York em 24 de março de 1820 e veio a falecer aos 95 anos de idade na sua cidade natal em 12 de fevereiro de 1915. 95 anos vividos na presença do Senhor. Quando Fanny tinha 6 semanas de vida, ela teve uma inflamação nos olhos. O médico da cidade não estava e havia ali um médico auxiliar, e esse médico foi chamado e ele aplicou compressas quentes e que vieram a queimar as córneas de Fanny, deixando-a cega para o resto da vida. Conta a história que esse médico teve que fugir da cidade, tamanha a ira das pessoas pelo que aconteceu. Mas não obstante a isso, ela tornou-se uma grande bênção nas mãos de Deus. Ela veio a ser professora de escola dominical por mais de 50 anos e Fanny deixou como legado precioso seus mais de 8.000 hinos escritos para a adoração, o louvor e a gratidão a Deus. Fanny foi evangelizada pela sua avó. Logo cedo ela entendeu o amor de Deus e se converteu ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Aos 9 anos de idade, ela escreveu as seguintes palavras: "Oh, que alma feliz eu sou, apesar de não poder ver. Decidi que neste mundo contente devo ser. Tantas bênçãos desfruto que outros não possuem. Chorar e lamentar por ser cega? Não posso e não o farei." Fanny foi um legado de Deus para a música sacra mundial. Suas poesias sacras são cheias de fé e de esperança em Cristo e tem abençoado gerações de cristãos. Nós temos alguns dos hinos de Fanny no nosso inário, nós cantamos alguns desses hinos. Vou mencionar apenas alguns, por exemplo, o hino 42, "A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu." O hino 49, "Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor." O hino 107, "Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte." O hino 144, "Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz." O hino 153, "Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador." O hino 222, "Mais perto da cruz, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor." O hino 226, "Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração." O hino 287, o hino 315 e mais outros hinos. Há hinos também compostos por Fanny em outros inários de outras denominações, harpa cristã, cantor cristão. É um legado que Fanny deixou, queridos. E um exemplo de vida a ser observado e a ser seguido por nós. Fanny mostrou que a limitação imposta a ela, desde a sua 6ª semana de vida, não foi motivo para ela se revoltar, pelo contrário. Aquela limitação imposta por Deus foi motivo de bênção na vida dela e na vida de todos quantos se aproximaram e ainda hoje
tem o privilégio de cantar os hinos compostos por ela. Este salmo traz no título o nome de Davi. Perdão, não traz no título. Ele não traz no título o nome de Davi. Mas a linguagem desse salmo é uma linguagem muito parecida com a linguagem que Davi usa nos seus salmos. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para os salmos, nós vamos perceber que os salmos de Davi, eles têm uma diferença. Davi não compunha como a maioria dos compositores, dos outros compositores. Davi escrevia vida. Davi escrevia experiências com Deus. Os salmos de Davi são cheios, são ricos em experiência com Deus. Esse salmo é atribuído por alguns comentaristas a Davi pelo contexto do salmo. Vejam os versículos 8 a 10. Davi diz assim, ou o salmista diz assim: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. O desespero expresso nessa situação pelo escritor, ele é sentido no restante do salmo. Alguns classificam esse salmo como salmo messiânico, porque Hebreus, capítulo 1, os versículos 10 a 12, citam os versículos 25 a 27 desse salmo. E o desespero do salmista aqui é muito parecido com a situação vivida por Davi. Veja o finalzinho do versículo 10, ele diz: porque me elevaste e depois me abateste. Esse salmo retrata o desespero de alguém que se sente abandonado por Deus, de alguém que experimentou os lugares mais altos e agora está vivendo nos lugares mais baixos. Alguém que teve uma experiência de viver com Deus o melhor dos seus dias, o melhor das suas experiências, e agora está vivendo o pior dos seus dias, o pior das suas experiências. Como alguém que está abandonado, como alguém que está entregue à sua própria sorte, como alguém que está totalmente entregue nas mãos dos seus inimigos. E Davi, sendo ele o autor desse salmo, como a maioria dos comentaristas afirma, ele vai usar aqui algumas figuras de linguagem, ou algumas figuras da própria natureza, que ele tira da natureza, para descrever o seu sentimento naquele momento da sua experiência. Vamos ver algumas dessas figuras. A primeira figura que o salmista utiliza aqui está no versículo de número 6. Ele diz assim: sou como o pelicano no deserto. Sou como o pelicano no deserto. Onde vive o pelicano? Nós todos sabemos que o habitat natural do pelicano não é o deserto. Os pelicanos vivem em águas frescas, águas paradas de lagos, de lagoas ou do mar. Para a reprodução, eles requerem lugares amplos, calmos, tranquilos. Seus hábitos alimentares são também diferenciados. Eles se alimentam de peixes, como carpas, tainhas, tilápias. Peixes grandes também podem compor 90% da sua dieta. No entanto, eles também podem sobreviver alimentando-se de uma grande quantidade de peixes pequenos. E quando o salmista diz aqui que é como o pelicano no deserto, o que ele está dizendo é afirmando que, de forma categórica, ele se sente como alguém fora do seu habitat natural. Ele diz: eu estou vivendo longe do meu habitat natural. Eu não fui criado para viver como eu estou vivendo.
E ele diz para Deus que ele já não aguenta mais viver como fugitivo, como peregrino, que os seus inimigos são impiedosos. Ele diz: os meus inimigos me insultam a toda hora. E ele diz que fora do seu habitat natural, ele não se alimenta com alegria, com prazer. Ele diz: olha, por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Ele está completamente fora do propósito para o qual ele fora criado. Parece-nos aqui que o salmista está fazendo uma menção ao período em que ele foi rei de Israel, sendo Davi, e depois ele tem que fugir quando seu filho Absalão toma o reino da sua mão. Calvino admite isso. Calvino diz: esse salmo foi escrito naquele momento em que Davi foge de Absalão, quando ele estava vivendo o auge do seu império. E aí Absalão se autoproclama rei, e Davi tem que fugir. E aí ele passa por experiências semelhantes a essa. Mas vamos trazer para os nossos dias, queridos irmãos e irmãs, essa figura usada pelo salmista aqui. Ela nos lembra de cristãos que vivem uma vida fora do propósito de Deus. Cristãos que vivem uma vida dupla. Cristãos que ainda não entenderam que o propósito de Deus para as suas vidas é que eles o glorifiquem com a sua maneira de viver, com a sua santidade de vida. A primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo, é: qual o fim principal do homem? E a resposta é muito clara: o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que Deus nos criou, queridos. Deus nos criou para que nós vivêssemos em adoração, em louvor, em santidade, em comunhão com Ele. Eu gosto muito do Catecismo de Heidelberg, e a primeira pergunta do Catecismo do Heidelberg é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta não poderia ser mais clara. A resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu Salvador, Jesus Cristo. E ela continua: ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Os dois catecismos, adotados pelas igrejas reformadas, mostram que Deus nos criou para amá-lo, que Deus nos criou para que vivêssemos em comunhão com ele, para que vivêssemos junto dele, para que vivêssemos uma vida que o glorificasse, que o exaltasse. Quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor e andamos segundo os nossos próprios caminhos, nós estamos vivendo fora do plano do Senhor, nós estamos vivendo fora do nosso habitat natural, queridos. Porque nós fomos criados para a comunhão, nós fomos criados para viver com Deus, para andar com Deus. Deus quer que nós vivemos vida plena. Foi para isso que Jesus Cristo veio. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O crente que vive longe do Senhor é crente pelicano. É crente que vive longe do seu habitat natural. É crente que não experimenta a vida plena, a vida vitoriosa que Jesus Cristo oferece. É cristão que ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Mas o salmista nos apresenta uma segunda figura aqui. Ele diz: sou como a coruja das ruínas. Hoje é mais raro nós vemos corujas, porque elas não vivem muito nos centros urbanos. A coruja vive à noite, os hábitos são noturnos. Ela dorme durante o dia e ela sai à noite
ela se alimenta à noite. Elas vivem em grutas. Algumas que conseguem sobreviver nos meios urbanos, elas moram em árvores. Mas geralmente elas vivem em áreas cultivadas. Seus hábitos alimentares são também diferenciados. Elas se alimentam de pequenos vertebrados, roedores, marsupiais, morcegos, anfíbios, répteis, pequenas aves. A coruja é uma ave que tem como característica o ensimesmamento, ou seja, ela se volta para si mesma, ela se recolhe ou ela se encolhe. Ela tem a capacidade de camuflar, de esconder. Não é uma ave que você vê com muita frequência, porque ela se esconde, ela camufla. Mas é uma ave que vive da desgraça, ela tem hábitos noturnos. Hábitos solitários, é ave de rapina. Você não vê coruja andando em bando. Elas são sempre aves solitárias. O salmista admite que está vivendo uma vida de desgraça também. Vejam, o versículo 1 ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Olha a situação do salmista. Olha o que ele diz no versículo 11: como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Uma vida solitária, uma vida de ruína, uma vida de tristeza, de lamentação, de desgosto, de desprezo. E ele se compara com uma coruja que vive solitária na noite, longe de Deus, fugindo dos seus piores inimigos, escondendo pelos piores lugares. Esse é o salmista. Ele não foi criado para esse fim, mas é assim que ele se sente. Ele foi criado para viver na presença de Deus, junto com o povo de Deus, na adoração a Deus, no templo, na comunhão com os irmãos, na comunhão com Deus. E agora ele está solitário, fugindo. Os seus inimigos querem tirar-lhe a vida, e ele se esconde. E ele sofre, ele se angustia, porque não é essa a vida que ele queria, porque não é essa a vida que Deus o criara para viver. Trazendo essa figura também, queridos irmãos e irmãs, eu vejo que essa figura se aplica muito bem também para alguns cristãos que nós encontramos hoje, cristãos que se afastam de Deus, cristãos que já experimentaram a bênção de viver próximo a Deus, mas agora estão longe de Deus, seguindo os caminhos conforme a inclinação do seu próprio coração, andando solitários, fugindo, se escondendo do povo de Deus, andando segundo aquilo que eles próprios acham que é melhor para a sua vida. Mas são tristes, derrotados, andam cabisbaixo. São cristãos que, apesar de crerem em Deus, vivem uma vida miserável e de completa desgraça, porque vivem longe da casa do Pai. Preferem viver os prazeres transitórios do pecado do que viver a vida plena, a vida abundante que Deus oferece através de Jesus Cristo, seu Filho. Queridos irmãos e irmãs, nós somos criados para viver em bando, para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Como está sendo difícil para a grande maioria das pessoas esses dias em que nós estamos recolhidos. Nós sentimos falta da comunhão, nós sentimos falta da reunião festiva, nós sentimos falta do abraço, do sorriso.
do aperto de mão, do afago, porque nós somos criados para viver em comunhão. A maior característica nossa como cristãos é a comunhão. Nós temos prazer no ajuntamento. Isso nos foi tirado. E muitas vezes nós nos sentimos como o salmista aqui, queridos. Jesus nos chamou para sermos um com Ele e com o Pai. Jesus nos chamou para comunhão, para unidade. E quando nós nos afastamos do projeto de Deus, nós ficamos como o salmista. Somos como a coruja das ruínas. Passamos a viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida sem conteúdo, sem significado, sem prazer, sem alegria. Preciso voltar para os caminhos do Senhor. Terceira figura que o salmista utiliza aqui, versículo 7, não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Passarinhos são diferentes da coruja. Enquanto elas andam sozinhas, camuflam, se escondem, os passarinhos, pelo contrário, eles andam em bando. Eles estão sempre em bando. Nunca estão sozinhos. Às vezes, você encontra um ou outro passarinho sozinho, fora do ninho. Mas quando eles estão sozinhos e fora do ninho, eles se tornam presa fácil para os predadores, para as aves de rapina. Davi está dizendo aqui que ele é como o passarinho solitário nos telhados, sem amigo, sem comunhão, sem companhia. E é interessante, se é Davi mesmo que compôs esse salmo, e eu acredito que sim, esse Davi aqui é um pouco diferente do Davi que nós conhecemos. Não parece o mesmo que tem prazer de estar junto com os filhos de Deus, adorando na casa de Deus, no tabernáculo, na comunhão do povo. Aquele Davi que, quando a arca do Senhor volta para o seu lugar, ele entra à frente do povo, dançando, cantando, louvando, adorando o Senhor. Aquele Davi que tinha alegria de estar na presença do Senhor, na comunhão do povo do Senhor, que dedilhava sua arca na adoração e fazia com que todo o povo cantasse junto com ele os salmos que ele mesmo compunha. Não é o mesmo Davi que dedilhava a sua harpa. Não é o mesmo Davi que cantava os cuidados e os benefícios da comunhão com o Senhor. Os filhos de Coré escreveram o Salmo 84 e no versículo 3 do Salmo 84 eles escreveram assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E isso retrata o espírito de Davi. Eu encontrei os teus altares. Davi tinha prazer na adoração, na comunhão. O salmista sabia muito bem o que os filhos de Coré estavam cantando. A casa de Deus é o único lugar que pode dar segurança para a alma cansada, aflita, abatida, solitária. Na casa do Senhor, a alma cansada, abatida, solitária, aflita, encontra refrigério, encontra comunhão, encontra alegria. E Davi diz aqui que ele está vivendo como passarinho solitário no telhado. Ele estava solitário no telhado. Quando ele deixou a companhia dos seus homens e não foi à batalha, e ficou solitário no telhado, e de lado ele olhou e viu Batseba tomando banho, nua. E ele se torna presa fácil do pecado. Ele é seduzido, ele peca contra Deus, peca contra a nação, peca contra Batseba, peca contra Urias. E um abismo chama outro abismo. E aí ele arquiteta um plano
para que Urias, o marido de Batseba, fosse morto na batalha, para que o seu pecado se tornasse desconhecido, fosse escondido da nação. Mas Deus conhecia, Deus sabia. Essa figura também, queridos, nos remete a alguns cristãos que vivem perigosamente brincando com o pecado, cristãos que vivem dando espaço para todo tipo de pensamento pecaminoso, ou vendo coisas que não são convenientes aos olhos de Deus, que é santo, e aos olhos daqueles que se dizem santos, como Deus é santo. Cristãos que se entregam perigosamente a atividades e amigos que podem fazê-los tropeçar, cair e por fim afastarem-se dos caminhos do Senhor. Cristãos que abandonam a proteção da casa de Deus, a proteção que Deus oferece na sua comunhão, para viverem perigosamente longe dos caminhos e da presença de Deus, como se pudessem fugir da presença de Deus. Cristãos que vivem como filho pródigo, que abandonam a segurança da casa paterna e buscam alegria, prazer num país distante, o país onde o pecado impera, onde o pecado domina, longe do cuidado e da proteção do Pai. São essas as figuras que o salmista coloca diante de nós, queridos irmãos. Ele usa essas figuras para descrever o seu sentimento diante de Deus, diante da situação. Sou como o pelicano no deserto. Sou como a coruja das ruínas. Sou como o passarinho solitário nos telhados. Eu creio, queridos irmãos e irmãs, que existem muitas pessoas que enfrentam a mesma situação do salmista. Muitos estão desesperados, vivendo situações que não gostariam de viver. Situações adversas, situações que muitas vezes fogem do controle. Muitos vivendo uma vida dupla, sem sentido, porque lhes falta compromisso real com Deus, com a sua palavra, com a oração, com a devoção, com a santidade de vida. Muitos estão sem perspectiva alguma quanto ao futuro, porque já perderam o verdadeiro sentido da existência. E só estão ouvindo essa mensagem hoje, no domingo, porque aprenderam que domingo é dia de ir à igreja, aprenderam o caminho da igreja. E como a igreja está fechada, eles não sabem fazer outra coisa a não ser ouvir a palavra do Senhor de outra forma. Muitos ainda não entenderam que Deus está perto, querendo comunhão, e através da comunhão, Deus está querendo transformar uma existência fútil, sem sentido, vazia de valores, em uma existência frutífera, abençoada e abençoadora. Muitos buscam motivo para justificar a sua falta de compromisso com Deus, mas não encontram. Muitos não gastam tempo na presença de Deus, mas gastam tempo com amigos, no boteco da esquina ou na busca dos prazeres transitórios do pecado. Muitos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a abrem durante a semana para ler, para meditar, para ter comunhão com o Deus da palavra. Muitos acreditam no poder da oração, mas não oram 5 minutos do dia, colocando diante de Deus as suas angústias, os seus anseios, as suas alegrias, as suas vitórias, e pedindo que Deus transforme a sua existência inútil, fútil, vazia, em uma existência frutífera, abençoada. Quanta gente egoísta e sem compromisso, assentada nos bancos das igrejas por esse mundo afora. Quantos cristãos que estão como o vale de ossos secos, lá na visão do profeta, que ainda não experimentaram a vida que só o Espírito Santo pode trazer. Cristãos que ainda não perceberam que Deus é o único que pode trazer vida nova, pode trazer cura, refrigério.
por uma vida machucada pelo pecado, pelas intempéries da vida. Pastor Isaltino, pastor batista, ele faz uma afirmação estarrecedora, porém verdadeira. Ele diz assim: como há em nossas igrejas hoje tanta leviandade espiritual, mau testemunho, quanto oba-oba e festa, cristãos festivos, sem engajamento, em busca de riquezas, de prosperidade, de melhor carro, de saúde, de vitória material, mas sem engajamento, sem vida espiritual. Queridos, Deus está nos chamando para uma realidade nova, para uma transformação de vida. Se você se sente como salmista nesse salmo, se a sua vida tem sido inútil, se você não encontra um sentido para a sua vida, para a sua existência, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que há sentido para essa vida, para essa existência. É andar nos caminhos do Senhor, é viver em comunhão com o Senhor. Deixa eu concluir a nossa reflexão nesta manhã contando duas histórias. E com essas duas histórias eu quero fixar a verdade do que nós estamos querendo ensinar para os irmãos e irmãs nesta manhã. E eu tenho quase que certeza que essas duas histórias vão ficar muito mais gravadas do que tudo que nós já falamos até aqui. A primeira história é a história de Nicolau Paganini. Paganini foi o maior de todos os violinistas de todos os tempos. Conta-se que um dia Paganini chegou numa cidade onde ele daria um concerto, e ele chegou já de noite e ele se hospedou no hotel, na praça principal da cidade. E na manhã seguinte, Paganini acordou com um som estridente que incomodava, que feria os seus ouvidos, machucava os seus ouvidos. Paganini se levantou, meio nervoso, e foi até a janela ver de onde vinha aquele som. E do outro lado da rua, sentado na calçada, tinha um cego, com um chapéu à sua frente, e esse cego tinha um violino. E ele tocava esse violino, desafinado, mal tocado. E quando Paganini olha para o instrumento que estava nas mãos do cego, Paganini reconheceu que aquele era um raro exemplar de Stradivarius. Um violino raro. Paganini se arruma rapidamente, veste a sua roupa, desceu correndo as escadas, atravessou a rua, foi até onde o cego estava, pediu licença para o cego, tomou nas suas mãos o instrumento, afinou o instrumento e começou a tocar. A música que saiu daquele instrumento foi uma música maravilhosa. Quando as pessoas que passavam ouviram aquela música, pararam e foram se aproximando, e houve um grande ajuntamento de pessoas, e Paganini tocando aquele instrumento, se deliciando com o som daquele instrumento. E as pessoas começaram então a jogar moedas de notas, e o chapéu daquele cego transbordou de tanta esmola. Paganini terminou a música, entregou o instrumento para aquele cego, agradeceu, atravessou a rua e voltou novamente para o seu quarto. Qual é a lição que nós tiramos dessa história, queridos? O instrumento pode produzir os melhores sons, desde que seja tocado pelas mãos da pessoa certa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos como o violino. As cordas da nossa vida precisam ser tocados pelo melhor de todos os instrumentistas.
Deus é aquele que conhece melhor do que qualquer outra pessoa o material de que fomos feitos e o valor que nós temos. Aquele cego não sabia o valor daquele instrumento que estava nas suas mãos. Aquele cego não sabia afinar as cordas daquele instrumento, mas Paganini sabia afinar as cordas daquele instrumento e sabia o valor daquele instrumento. Assim somos nós, queridos. O mundo, o diabo, só nos desvaloriza, só nos destrói. Mas Deus, quando toma-nos nas tuas mãos e toca as cordas da nossa vida, Ele tira de nós os melhores sons e Ele dá a nós o valor que nós temos. Por isso Jesus veio, porque nós temos valor para Deus. Deixa eu terminar a segunda história. Conta-se que certo homem, há muito tempo atrás, possuía um automóvel modelo Ford. Esse homem passeava pelas ruas da cidade, contente, proprietário de um veículo. E ele se admirava com os recursos, com a velocidade, com a maciez daquele veículo. Mas um dia ele estava andando e subitamente o carro parou, em plena avenida. Morreu o motor e nada fazia com que aquele veículo pegasse. Ele tentou de tudo. Deu partida várias vezes, tentou empurrar o carro, abriu o capô, fechou, tornou a abrir, pediu ajuda para as pessoas, mas ninguém conhecia muito bem aquilo. E nem sinal de querer funcionar. Como podia? Carro tão bom, parar desse jeito? Ele já ia perdendo a paciência quando de repente para do lado dele um outro veículo. Do veículo desceu um homem. Aquele homem pediu licença para ajudar. Desconsolado, depois de ter tentado tudo, o proprietário consentiu. Mas ele não acreditava que aquele homem pudesse fazer alguma coisa. Aquele estranho abriu o capô do carro, mexeu ali, conectou alguns fiozinhos ali a uma pequena peça do motor. E com um pequeno toque, ele concluiu o reparo. As suas mãos nem sujaram de graxa. Pelo contrário, as suas mãos estavam limpas. E o homem, dono daquele carro, nem acreditava que aquele homem tenha feito alguma coisa. E ele pediu, o estranho pediu que ele desse partida, ele foi, sentou no carro, deu partida, perfeito. O automóvel pegou, funcionou. Parecia ironia, ele tentara de tudo. Agora, de repente, um estranho, bem vestido, desce de outro carro. E aquele homem desconhecido se aproximou do proprietário, tirou da carteira um pequeno cartão, onde estava escrito o seu nome, a sua profissão, entregou para aquele homem e disse: meu nome é Henry Ford, eu fiz esse veículo e eu compreendo muito bem como ele funciona. Cumprimentou o proprietário daquele carro, virou as costas, entrou no seu carro e foi embora. Qual a lição que nós podemos tirar dessa história também, queridos? Ninguém conhece melhor a sua obra do que o seu fabricante. Queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos fez. Deus sabe como funciona cada parte do nosso corpo. Deus conhece todas as nossas ações, as nossas reações, as nossas emoções, os nossos sentimentos.
Deus sabe tudo e Ele sabe o que é melhor para nós, queridos. Por que nós insistimos em brigar com Deus? Por que nós insistimos em fazer contrário àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para que nós fizéssemos? Por que, queridos irmãos e irmãs, nós não vamos diariamente a Deus em busca da sua orientação? Por que nós negligenciamos a leitura da palavra, uma vida de oração, de comunhão, de santidade com Deus? Por que, queridos irmãos e irmãs, não irmos diariamente para receber o toque que este veículo, que somos nós, precisamos para uma vida plena, para uma vida rica, para uma vida abundante, para uma vida abençoada e abençoadora? Por que tanta negligência? Por que tanto desespero? Eu olho as pessoas à minha volta, eu vejo muitas vezes pessoas desesperadas, desiludidas, frustradas, porque não conhecem o poder de Deus, porque se esquecem de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente confiar em Deus e entender que todas as coisas estão nas palmas de Deus. O mundo está nas palmas de Deus. Você pode ter perdido o controle sobre a sua vida, mas Deus não perdeu o controle do mundo que Ele criou. Por séculos, os filósofos e os sábios têm tentado melhorar o homem, mas sem resultado, queridos. Porque só a palavra de Deus, só o Espírito Santo de Deus pode regenerar o coração humano. Entregue o teu caminho ao Senhor. Deixe que Deus toque as cordas da sua vida e tire da sua vida os melhores sons. Deixe que Deus conserte as peças que estão quebradas desse veículo que é você, que é a sua vida. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Estamos vivendo um momento difícil. Quantas mortes, quantas desilusões, quantas frustrações. Talvez você esteja pensando que está difícil. E eu tenho ouvido pessoas dizendo: pastor, está difícil, eu não consigo mais, eu me desespero. Não se desespere, querido irmão, querida irmã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deposite os seus pés aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho a Ele. Você não precisa de muita coisa. Você precisa somente de Jesus. E só de Jesus. O que eu e você precisamos é de Jesus. Pai querido, nós precisamos de Jesus. O mundo, Pai, tem oferecido somente desilusão, desengano, desespero, frustração. Ó Pai, muitos irmãos e irmãs já estão cansados, cansadas. Às vezes nós nos sentimos impotentes, desiludidos, fracos. Mas, Pai, precisamos aprender a dizer como Pedro: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Precisamos, Pai, buscar conforto, consolo, refrigério, sentido, significado para a nossa vida na Tua presença, na comunhão com o Senhor, na comunhão com os nossos irmãos. Ó Pai, se até agora nós temos vivido uma vida, Senhor Deus, sem sentido, sem propósito, se, ó Pai, nós temos vivido como salmista, Senhor Deus, fora do nosso habitat natural,
sozinhos, solitários, correndo risco, Senhor Deus, de sermos destruídos pelo pecado e pelo inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa sorte, muda a nossa vida, traz sentido, refrigério, conforto, consolo e a certeza, Pai, de que só na presença do Senhor Jesus nós encontraremos sentido e significado para a nossa existência. Toma meus irmãos, minhas irmãs nas tuas mãos, Pai querido. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja salvação, que haja transformação para o louvor e a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus é que nós pedimos isso, Pai. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e insondável do nosso Deus e Pai, que as ternas consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça até o dia do Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo